Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, quero agora trazer para vocês, na verdade, um estudo, tem a ver com algumas perguntas que me fizeram, mas assim, meu querido, minha querida, existe até um texto que é muito falado, não é? Eu vejo até muitos cristãos, muitas pessoas que são tementes ao Senhor, não sabem o que é a frase, que está escrito: homem, conhece-te a ti mesmo, não é? Meu querido, minha querida, essa frase é muito triste, se você souber o resto dela, não é? Essa frase estava sobre o oráculo de Delfos, é uma frase inspirada por Rassatã. Ela diz o seguinte: o homem conhece-te a ti mesmo, então conhecerá também o universo e os deuses, não é? Então o pessoal conseguiu camuflar, não é? Conseguiu camuflar o que essa frase realmente quer dizer. Então esse convite para conhecer a si mesmo não tem o interesse de que você conheça a si mesmo, apenas que você conheça o universo e os deuses, não é? Então, assim como o juramento de Hipócrates, não é? Muitas pessoas não sabem o que é, às vezes a pessoa está ali, tem uma formação, não é? Ela não sabe que ela vai se formar em medicina e ela tem um juramento que ela tem de fazer ali no cunho da medicina, e é um juramento a Apolo. Então, muitas vezes, queridos, nós deixamos de compreender o que o Eterno nos diz, que esse mundo jaz no maligno. E o Eterno, essa madrugada, me disse que era importante, sim, que as pessoas compreendessem o que ele teceu e fez, o que ele teceu e fez. E eu fiquei ali maravilhada com as coisas que ele me colocava nesta madrugada, a qual eu espero mesmo. Como você não depende de mim para pregar, porque hoje eu me sinto completamente inútil, não é? Hoje é dia que eu queria ficar no colo de papai. Hoje é dia de colo, não é? E nós, como judeus, existe um cântico muito profundo que nós dizemos Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, que quer dizer Avinu, nosso pai, não é? E Malkeinu é nosso rei, mas antes é Avinu do que Malkeinu. Então o Senhor é primeiramente pai e em segundo momento nas nossas vidas rei, embora ele exerça as duas funções. E hoje eu estou ali cantando Avinu Malkeinu, não é? Há momentos na nossa vida que nós necessitamos de estar no colo do Senhor. Mesmo assim ele nos usa, meu querido e minha querida. Se você abrir a sua boca, quem fala não é você, mas é o poder da Ruach HaKodesh. Então não existe tempo em que nós tenhamos de ter nossos reveses, nossos deslizes, nossos devaneios, quando nós estamos na presença do Todo-Poderoso. O Senhor pediu que eu tratasse com você os aspectos de congruência entre a Arca da Aliança e a sua vida pessoal. Claro que quando eu digo isso, o Eterno está ministrando na minha própria vida, onde a Arca da Aliança também tem a ver com a céu, não é, meu querido, minha querida? Eu queria que você conhecesse um pouquinho acerca do que a Arca é, porque nisso você vai conhecer um pouco de quem você é. E é muito importante que você compreenda do que você é feito, quem você é, qual é a sua essência. Então vamos lá? Vamos compreender essa mensagem maravilhosa que ele deixou e que possa responder a muitas perguntas no seu coração. Olha só, meu querido e minha querida, a Arca da Aliança, você sabe como ela foi feita, não é? Você tem noção do que ela é feita, não é? Então, hoje nós vamos compreender com clareza essas questões para que você compreenda quem é você, mas não para que você possa conhecer o universo e os deuses, né? Antes, sobre todas as coisas, para que você possa conhecer verdadeiramente a grandeza e dar honra ao Eterno que te criou, te formou e fez. Não é? Sobre a arca, ela começa a ser tratada ali em Êxodo 37, de 1 a 5, eu vou ler para você, está bem? Vou ler o texto que está em Êxodo 25,
na verdade, de 10 em diante. Êxodo 25, de 10 em diante. Também farão uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio será o seu comprimento, de côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, os quais serão revestidos de ouro. Meterás nos varais das argolas, nos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca do testemunho que eu te darei. Primeiro lugar que eu quero que você compreenda, meu querido, muitas vezes nós ouvimos falar a Arca da Aliança, até a culpa do Indiana Jones, não é? Não, você não pode colocar a culpa no Steven Spielberg, que também é um judeu que precisa de conversão a Yeshua desesperadamente, como todos nós, não é, meu querido, minha querida? Mas olha só, a arca é do testemunho, meus queridos. A arca é do testemunho. As tábuas da lei são da aliança. Então, primeiramente, você precisa compreender esse paralelo entre a arca e você. Você e eu fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, não é? Outra coisa que é um grande mistério, que eu não posso te esclarecer isso em poucas palavras, não posso porque é muito profundo. Querido meu, querida minha, você vê aquelas grandes e monumentais obras faraônicas no Egito, você também vê em Machu Picchu, não é? Aquelas grandes pirâmides maias, você vê também construções gigantescas em todas as partes do mundo, não é? Essas construções que ninguém consegue explicar porque nem hoje existe tecnologia para mover pedras do peso que elas possuem. Então, meu querido, minha querida, o que eu quero que você compreenda é que há um mistério para que a arca tenha 2 côvados e meio por 1 côvado e meio por 1 côvado e meio. Eu não posso te explicar e ministrar isso hoje, mas toda a construção ela é uma mensagem para quem sabe ler. Não é? É um grande mistério que eu vou te dizer, mas aonde você tirou isso, céu? Então isso não somente é uma profundidade de conhecimento secular, mas isso está dentro das Escrituras. E nossos ancestrais, meus ancestrais que estavam em Israel, compreendiam muito bem o mistério das medidas. Então eu vou só citar isso para que você compreenda por que essa arca tem essas medidas. A medida de Ezequiel está em Ezequiel 43, 10. Tu, porém, filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que se envergonhe da sua iniquidade e meça o modelo, envergonhando-se ele de tudo os que praticaram. Então vocês compreendem que quando Ezequiel mostrou o templo e as medidas do templo, se você estudar Ezequiel 43, você vai ver todas as medidas que estão lá. E cada medida, meu querido e minha querida, cada medida tinha um peso da perfeição, de mostrar a perfeição. Por isso o Senhor nos mede pela medida da iniquidade, por isso será derramado o juízo dele por medida sobre a terra. Essa palavra medida, dentro da lei judaica, dentro de toda a lei de Israel, ela tem um peso extremamente forte. Por isso o Senhor pediu que nós não tivéssemos 2 pesos e 2 medidas, um peso para medir o outro e um peso para medirmos a nós mesmos, porque com a medida que nós medirmos, nós também vamos ser medidos por ele. Nós determinamos para que o Eterno, ele pese as nossas vidas. Somos nós que estamos dando o valor e peso dessas medidas. Então, essa parte eu não vou entrar profundamente com você, não vou te explicar porque 2 côvados por 1 côvado e meio, 1 côvado e meio. Mas eu tenho de lhes dizer, meu querido e minha querida, que é extremamente importantíssimo para o Eterno, pesos e medidas. Pesos e medidas. Essas coisas para ele têm um valor enorme. Por isso ele pediu para Ezequiel que ele pudesse
fazer isso, e ele ainda pediu que ensinasse a casa de Israel o que significava cada medida, para que eles pudessem ter vergonha da sua própria iniquidade, eles pudessem olhar para eles mesmos e dizerem: poxa, essa é a medida que o Senhor tem, mas eu não atinjo essa medida, eu estou longe de ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, não é? E assim nós conheceremos também a medida da nossa própria iniquidade. Meu querido, minha querida, essa arca, ela era feita do quê? Você lembra? Eu acabei de ler aí, li para você em Êxodo 25, a partir do versículo 10, eu te contei do que essa arca era feita. Você sabe do que ela era feita? Não lembra? Não lembra? Pois é, ela era feita de acácia. Você sabe o que é acácia, meu querido? Quando o Senhor, ele fala alguma coisa pra gente, e qual é o interesse dele? Ele tem um interesse que você vá atrás, meu amado, minha amada. Vai procurar saber o que é acácia, aonde ela aparece, não é? Aonde ela está lá nas Escrituras, não é? Você lembra que o nosso Senhor, o Eterno de Israel, chamou Moisés? Você lembra como é que ele chamou a atenção dele? Não lembra? Então eu vou ler para você, meu querido e minha querida. Êxodo 3, a partir do versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moshe olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, então o Eterno, no meio da sarça, o chamou e disse: Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Querido meu, querida minha, essa sarça é a acácia. Você sabia? Sabia que é a mesma árvore? A mesma árvore, uma árvore que marcou a vida de Moisés, de Moshe. Por quê? Porque o Senhor já havia falado com ele no deserto, por meio desta árvore, que é a acácia. A acácia, meus queridos, é a árvore mais improvável de se fazer alguma coisa. Eu estive em Israel algumas vezes, pude ver muitas acácias, não é? E essas árvores, elas são totalmente retorcidas, elas são pequenininhas, não é? Em alguns casos, elas, claro, ficaram largas, porque à medida que essa árvore vai ganhando idade, ela vai crescendo, na verdade, como nós, não é, queridos? Ela cresce para os lados, mas ela cresce para cima também. Então, olha só que coisa interessante, extraordinária. O Senhor manda que Moisés, que Moshe, faça essa arca de acácia, uma árvore improvável, meu querido, para uma obra como essa. Queridos, é uma árvore que é muito complexo você conseguir tirar madeira plana dessa árvore. Meu querido e minha querida, assim somos nós. Somos essas vidas retorcidas, da qual o Eterno vai utilizar a matéria-prima para falar com as pessoas. Nós vamos ser justamente essas vidas que vão ser o que arde e não se queima. O Espírito do Senhor está sobre nós e nós ardemos e ardemos com esta chama, porém nós não somos consumidos por ela, pelo contrário, ela nos renova, ela é que vai fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida e digam: que coisa maravilhosa, como é que pode aquela árvore estar ardendo em chamas e não se queima? Este sou eu e este é você, meu amado, minha amada. Vocês foram chamados para ser essa madeira de acácia, meu querido e minha querida. Olha só, deixa eu te falar mais sobre essa arca que é você. Olha, a acácia, ela é uma árvore que vem dos grupos das leguminosas, né? Da mesma família do feijão, da soja, da ervilha, do amendoim, não é? Imagina eu falar para você que eu vou fazer uma arca, não é? Da árvore de soja, não é? De ervilha, de amendoim, quem já viu essas árvores? Pois é, a acácia, ela também dá essas favas, não é? Ela tem espinhos, e ela tem flores, e ela tem frutos. Assim é a tua vida, meu querido e minha querida, e assim é a minha vida. A matéria-prima que ninguém vai ver e não deve ver, meu querido. Sabe por quê, minha querida? Porque o Senhor tem de nos revestir por dentro e por fora. Você compreende?
O Senhor tem de nos revestir pelo lado de dentro com este ouro maravilhoso e pelo lado de fora com este ouro reluzente, para que nós tenhamos proteção nas nossas emoções e para que nós tenhamos proteção nas nossas relações. Essa arca sou eu e essa arca é você, querido meu e querida minha. Sobre essa arca, o Senhor pediu que colocasse um propiciatório, não é? Olha só. Por causa do Natal? É Êxodo 37, não, perdão, onde nós estamos lendo mesmo, continuando aqui no texto que nós estamos lendo em Êxodo 25, do versículo 17 em diante. Farás também um propiciatório de ouro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e de largura 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e de outra extremidade da outra parte. De uma só peça estenderão as asas por cima, cobrindo o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro delas porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, por meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo acerca de tudo que eu hei de ordenar aos filhos de Israel. Meu querido e minha querida, é neste lugar que o Senhor quer falar com você. É aí em quem você é, a pessoa que você é. Você precisa compreender que o Senhor colocou guardiões sobre a sua vida, guardiões que estejam guardando a tua vida. Porém, o anjo do Senhor, que é o nosso Senhor Yeshua, que já falava com Moisés ali, ele mesmo é que vai falar comigo e com você. Ele está entre o querubim, ele está entronizado acima dos querubins. Meu querido e minha querida, o Senhor colocou isso sobre a sua vida como a arca que você o é. Você é essa arca do Senhor. Eu sou essa arca do Senhor. Querido meu, querida minha, essa arca precisa do revestimento. A acácia, por si mesma, ela não tem como sobreviver à intempérie do tempo, ela não tem como sobreviver aos ataques dos fungos, dos cupins, de tudo que ela é acessível como eu e como você somos. Ela tem de ser revestida de ouro. E quem é que vai nos revestir? Olha só, meu querido e minha querida, o Senhor escolhe 2 homens. E, em modo especial, ele escolhe a Bezalel, não é? Bezalel. O que significa Bezalel? Bezalel significa o Senhor é o meu padrão. Não é? Uma palavra que nós não compreendemos muito aqui no português, a palavra sombra é muito mal compreendida, até quando fala que a lei é a sombra, não é? Querido meu, querida minha, a sombra tua corresponde precisamente a você, se ela estiver sob o ângulo certo de luz. E a palavra Bezalel, que eu traduzi para você como o Eterno é meu padrão, quer dizer exatamente a sombra do Eterno. Ou seja, exatamente a medida do Eterno é que Bezalel seria, não é? E a outra pessoa que cuidaria seria Oliabe. Oliabe é o que atenta a quem é o próprio Eterno. Mas, meu querido e minha querida, há um grande mistério nessa construção por esse ouro, por meio desses 2 homens. Eu vou te explicar por quê. Vou ler para você o texto. Êxodo 31, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, que é Judá, e o enchi da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, e em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste e para o trabalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Eu dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Meu querido e minha querida, a tribo de Dan não consta mais no Apocalipse, não é? E muitos teólogos e muitos teóricos bíblicos dizem que a tribo de Dan, dela procederá até o próprio Antimachia. Mas você não acha muito estranho que o revestimento é feito por um homem da tribo de Judá, que é a tribo de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, e por outro, que é justamente da tribo de Dan?
Então, meu querido, o revestimento nosso, ele não é feito somente por Judá. Ele não é feito somente por Yeshua. Infelizmente, muitas coisas na nossa vida, o nosso revestimento acontecerá por meio de dissabores, por meio de tristezas. Não tenho muito boas notícias para te dar sobre a tribo de Dan. No momento fundamental de Israel, Dan se comprometeu em ir com seus barcos para ajudar os seus irmãos, mas ele não foi. Imagine você contar com alguém, meu querido e minha querida. Você vai lá e você fala, você é meu irmão mesmo, eu posso contar com a sua vida. Eu estou diante de uma batalha onde, olha só, muitos poderão ser mortos. E a pessoa te diz, eu te juro, eu estarei contigo, eu te amo, eu sou teu irmão. E naquele momento que você fundamentalmente precisa de ajuda, aquela pessoa vira as costas para você. Aquela pessoa não está ali para que você possa contar com a ajuda dela. Isso foi o que Dan fez. E isso é o que nós não podemos realizar e não podemos fazer. Nós temos de compreender a limitação uns dos outros, evidentemente. Mas, meu querido e minha querida, uma palavra empenhada, uma palavra que você dê, ela não pode voltar atrás, meu amado, minha amada. Assim, a nossa construção no Todo-Poderoso, ela também é executada por Bezalel e Oliabe. Não é, meu querido e minha querida? Então, olha só, meu querido e minha querida, o Senhor disse mais a Moisés em Êxodo 31, versículo 1 em diante, você vai encontrar o chamado de Bezalel e o chamado de Oliabe. Em Êxodo 38, versículo 20, diz assim as Escrituras: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada do Senhor, lavarão, pois, mãos e pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele, a sua posteridade, através das suas gerações. Meu querido e minha querida, as argolas que carregam os levitas são justamente as suas mãos e os seus pés. É por aí, meu querido, que o Senhor vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Se você fizer um estudo profundo, meu querido, minha querida, sobre essas argolas, você vai ver que o nosso Senhor, ele foi transpassado pelas suas argolas. Essas argolas representam justamente o transpassar de mãos e pés. E o Senhor disse que justamente as duas varas por onde os filhos de Arão levariam a arca, que é você, que sou eu, elas não deveriam ser removidas. Meus amados, quantas pessoas eu tenho visto removendo justamente o varal por onde ele pode ser transportado. E ele fica com a sua vida estagnada, onde a ordem do que nós lemos é que os varais não deveriam ser removidos da arca, meu querido e minha querida. Os varais não podem ser removidos da sua vida. São 2 varais. Quais são esses varais, meu querido, minha querida? Os varais, um dos lados dele é as suas intercessões. E o outro varal, as tuas mãos que se unem em intercessão. Mas o outro varal, meu querido e minha querida, é a direção que o Todo-Poderoso dá para a sua vida, para os seus pés. Que é a luz da palavra dele. É o único caminho que você tem, meu querido e minha querida. É o conhecimento das Escrituras, o conhecimento do Santo de Israel. Se você tirar qualquer uma desses 2 varais da sua vida, você não vai poder ser transportado pelos ministros do Eterno, que certamente virão para te carregar, como os levitas eram a sombra das verdades do Eterno, levados para carregar a arca da aliança, meu querido e minha querida. Em todos os lugares nas Escrituras, você vai compreender como as mãos e os pés são usados em todo o tempo por pessoas que compreendiam essa mensagem. O rei Davi, Melech Davi, ele fala no Salmo 22:16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassam-me as mãos e os pés. E é exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Yeshua. Meu querido e minha querida, você é essa arca. Se você estudar sobre a Arca da Aliança, na verdade, a arca que está ali, que não é da aliança, mas é do testemunho, mas nós conhecemos tanto como Arca da Aliança que por vezes até eu mesmo sou levada a falar a Arca da Aliança, não é?
Meu querido e minha querida, você é o testemunho do Senhor. Você é a testemunha viva dele. E eu quero lhe convidar, como ele me convidou esta madrugada, que você possa, no nome do Senhor, estar aprendendo mais sobre o que é a arca, sobre a tua relação com esta arca. E hoje nós vamos estar tratando muito sobre isso, meu querido e minha querida. Por isso, os próximos estudos que nós vamos ter nesse dia, todos eles são voltados para as relações da arca do testemunho, em relação às tábuas da aliança e em relação ao seu coração. O seu coração, sim, querido meu e querida minha, e o meu coração. Eu espero que esse estudo lhe dê fome do conhecimento das Escrituras, meu querido e minha querida. Claro que aqui eu estou apresentando um compacto muito simplificado de tudo que significa tudo isso, tudo concernente à arca e como o Senhor quer que você seja tratado como a arca. Você, essa madeira de acácia que tem de ser revestido, essa madeira de acácia que tem que ter tampa, meu querido. Você tem de ter tampa sobre as tuas emoções, tampa sobre o teu espírito. Você tem de ter proteção por dentro e por fora, revestimento de ouro. Você tem de ter 2 varais nas tuas argolas, varais de oração e varais que é a palavra do Senhor para te guiar por onde você deve andar. Você é a arca, meu querido, e é sobre ela que o Eterno quer manifestar a sua glória. É sobre você, e Ele quer usar a sua vida para falar com as pessoas. Ele quer usar a minha vida como esta arca, como Ele usou poderosamente. Meu amado, minha amada, que essas mensagens profundas e tremendas possam estar no seu coração. Você vai ficar aqui agora com uma música que fale ao seu coração.